E aí, pessoal, estamos juntos aí de novo, continuando a nossa aula de ontem, né? A gente está falando sobre sistemas de geração, né? Algumas formas de transmissão e distribuição. Hoje a gente vai estar falando, dando sequência nesse assunto, sobre o sistema de operação do sistema elétrico de potência, tá? A gente vai estar falando aí do controle da geração, da transmissão e da distribuição. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Qual é o primeiro grupo que a gente tem que chamar a nossa atenção? Anel, correto? Então, o que é a função, onde que a Anel atua? Pessoal, ela é uma agência reguladora, ela está com sede no Distrito Federal e a função dela é o quê? Regular, fiscalizar o quê? Produção, transmissão, comercialização de energia elétrica em conformidade com as diretrizes do nosso governo federal, correto? Então, a ANEEL ela atua em todos os segmentos, correto? Igual a gente está falando, ó, produção, transmissão e comercialização. Ou seja, em todos os pontos, a ANEEL atua em relação a isso daí, tá, pessoal? Ela atua, olha só também, no comércio exterior, tá? Principalmente o que? Na adequação de importação e exportação de energia, não é isso? Vocês sabem que a Itaipu é binacional, não é isso? Então, metade ali é do Brasil e metade é do Paraguai. Então, essa metade do Paraguai não utiliza tudo. Então, o Brasil compra de volta parcela dessa parte do Paraguai. E isso aqui, a ANEEL está em cima fiscalizando isso, tá, pessoal? Nesse nosso, trazendo essa energia importada, interligando o nosso sistema nacional, ok? O operador do sistema elétrico nacional, olha só, pessoal, o tanque é bacana, é uma entidade brasileira sem fins lucrativos, ela é de direito privado, é responsável por coordenar e controlar a operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, sob a fiscalização e regulação de quem? A ANEEL, beleza? E olha só o tanto que é interessante, como que é em tempo real essa fiscalização. A gente fez uma visita a uma usina de geração e lá dentro da sala de controle da geração, a gente estava conversando sobre o controle da abertura e fechamento da pá, lá da turbina, que eu falei ontem, a gente estava falando sobre turbina, né não? E aí, o que ele fez? Ele aumentou a abertura da pá, e aí o que acontece? A área de contato da água que está descendo é maior, ou seja, acarretou que ali uma velocidade maior do eixo, porque a área de contato com a água da pá foi maior. Então, acarretou o que? Eu já falei para vocês que o gerador, a velocidade diretamente proporcional à tensão de saída do gerador, tá? Então, se você acelera um pouco o gerador, o que você está fazendo? Está alterando a tensão de saída, você está aumentando a tensão de saída. Só que ele mexeu pouca coisa. Cara, foi coisa de 1 minuto no máximo, o telefone tocou do pessoal do ONS, perguntando se estava tudo ok. Ele falou, não, tudo ok, a gente está numa operação aqui, já estamos voltando ao patamar normal. Então, para você ver como que é em tempo real essa fiscalização, né? É muito bacana isso. O operador da distribuição, olha só, que é o nosso COD, beleza? Realizar manobra de emergência, é o primeiro. Falou que emergência, o COD está em cima. Recomposição, transferência de bloco de carga.
é o COD. Isolamento de defeito em linhas de distribuição. Deu defeito numa linha, o COD está em cima. Linhas de distribuição 3.8, 34,5, é o COD que atua. Programadas ou não. Receber reclamações de clientes, né, que é a maioria. Informar sobre interrupções. Executar serviço de manutenção preventiva, corretiva ou de emergência. Olha só o nosso código, tanto que faz. Não para por aí não, olha só. Providenciar recursos necessários para executar serviço emergencial. É o código que vai atrás disso. Estabelecer prioridade de atendimento nas situações emergenciais. Elaborar relatório diário de desempenho do sistema de distribuição, certo? Manter atualizados os painéis sinóticos, ou seja, os painéis que têm os layouts de todo o sistema de distribuição, por exemplo, da Grande Goiânia, certo? Diagramas e outros mecanismos de controle. Então, olha só o nosso código, o tanto de serviço que é feito nesse centro de operação de distribuição. Ele tem que atender os procedimentos do PRODIST, né, o procedimento de distribuição da ANEEL, manter contato com o centro de operação do sistema e outros centros de operação de distribuição. Por que ele tem que estar junto com a operação do sistema? Às vezes é uma falha onde tem certas situações que envolvem o sistema interligado nacional, beleza? E despacho em tempo real, tudo em tempo real, certo, pessoal? Então, vamos lá. A gente está aqui com o nosso código, né, isso aqui no centro, e ele atua o quê? Em qualquer serviço que vai ser feito de manutenção na linha, ou qualquer um desses que a gente falou aí no slide anterior, o código está relacionado nessa situação, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, o código ele está gerenciando, né, uma rede mais o controle de automação, não é isso? Então, qualquer área, qualquer tipo de serviço que vai fazer em qualquer canto que esteja na distribuição da nossa região, é gerenciado e é controle automatizado pelo nosso código, correto? E aí, qualquer serviço que vá fazer, ele emite a ordem de serviço e a terceirizada pega a ordem de serviço e vai realizar o trabalho que tem que ser feito. Não é isso? Aqui está um desenho, esse é o quadro sinóptico do centro de operação. Aqui é um desenho, isso era mais antigamente, utilizava isso, hoje já não utiliza, né? A gente já tem outras situações mais avançadas que a gente trabalha nisso, o próprio celular. Só que o que acontece? Quando é alguma operação delicada, de maior abrangência, que corre risco de vida ou alguma coisa nesse sentido, de ligar ou desligar alguma área, alguma linha, alguma coisa assim, as situações são feitas por mensagens. Às vezes no áudio pode ter interferência no áudio, não entender direito, e às vezes pode ter uma operação incorreta. Então, geralmente, essas instruções onde estão situações mais perigosas, assim dizendo, mais onerosas, é por mensagem. Beleza, pessoal? Então, a gente está aqui, o centro de operação do sistema, o Sistema Interligado Nacional. Eles sabem, pessoal, em tempo real, qualquer fonte geradora, o que está jogando de fonte gerada, de potência gerada no sistema interligado. Eles sabem em tempo real a carga que está no sistema nacional, eles sabem tudo em tempo real, é fantástico. Tá? Aqui a gente tem uma outra foto da operação do sistema. Tá? Aqui a gente tem um unifilar aqui da nossa Grande Goiânia, não é isso? A gente tem aqui que vem de Cachoeira Dourada, Planalto. Aqui nós temos as estações, subestações Bandeirante,
Anhanguera, tá? Aqui nós temos do Atlântico, Campinas, tá? Lá em cima a gente tem a de Chavantes, Bandeirantes, lá a gente tem saída para Brasília, Inhumas, né? Lá para o Daia, que vai para Nápoles, aqui é o que sai para o Senador Canedo. Então isso aqui é um resumo do sinóptico, do unifilar, do sistema de distribuição aqui em Goiânia, tá? Distribuição e subtransmissão. Beleza, pessoal? Então, olhem isso aí direitinho para vocês verem o tanto que é bacana isso aqui. Aqui a gente tem o centro de operação da geração. Foi num desses centros que o rapaz fez aquela mudança na abertura da pá que eu falei para vocês. E é tão interessante que tinha, não é essa daqui, era outra, né? Tinha uma abertura que você via onde a água passava, e a própria abertura da pá aumentava muito o barulho. Você percebia assim, pelo ouvido mesmo, do barulho, da potência da água batendo na pá, tá? É fantástico. Aqui a gente tem um desenho, uma foto do operador nacional do sistema também, correto? Aqui nós temos as linhas do Brasil, né? Tem todo o sistema interligado nacional, ele está aqui, correto? Tem a classe de tensão para cada linha, tá? A gente tem aqui o sistema interligado nacional por região. Só para vocês verem aqui, ó, apenas 3% do nosso sistema brasileiro não faz parte do sistema interligado nacional. É muito pouco. E isso está aqui na região norte. E a gente viu ontem que a região norte é uma das mais produtoras de energia elétrica. Então, muito trabalho tem que ser feito aí em relação a isso. Tá, pessoal? Aqui é o que a gente já falou ontem em relação à potência de carga instalada que a gente tem no Brasil. E essa curva de cargas e patamares, o que acontece? Aqui está as horas do nosso dia. Então a gente tem aí de 1 até as 7, 1 da manhã até as 7, a carga é leve, é tranquilo para o sistema. Então, essa carga média aqui, que vai das 7 até as 5 horas da tarde, né, a carga já aumenta um pouco. Agora, o problema está nessa faixa aqui, ó, entre 6 e 9 horas da noite. Por isso que a gente tem esse pico muito grande de elevação aqui, que dá uma sobrecarga muito grande no sistema. Por isso que nesse horário que a gente chama de horário de ponta, não é isso? Ali está entre 5, 6 e 21 horas, muitas indústrias, a maioria das indústrias entram com fonte alternativa justamente para quê? Para diminuir esse pico aqui, para não acarretar sobrecarga no sistema e alguém acabar ficando sem alimentação, não é isso? Então, é muito bacana isso aí, esse tipo de controle. Eu tenho umas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês de pequenos tempos com grande amplitude na situação de carga. Então, para você ver que necessita de um controle rigoroso em relação a isso. Ontem eu estava até falando para vocês em relação a uma hidrelétrica, que ela tem 2 sistemas de regulagem. Uma da comporta, que abre ou fecha a comporta para vazar menos ou mais água, e o sistema de controle de abertura da pá, não é isso? Então, aqui continuando o horário de ponta, eu vou colocar uns slides aqui para vocês, para a gente ver esses horários de pico de carga, para a gente ver o tanto que é interessante. Olha só, essas variações bruscas de carga, observa bem
tanto que é complicado você conseguir manter um equilíbrio em relação a isso, coisa que a gente não para pensar, correto? Eu peguei aqui um exemplo, obviamente já tem tempo isso foi feito, mas isso é um exemplo. 3/6/2006. Olha só, esse aqui é o jogo da Copa de 2006, Brasil e Croácia, certo? Observa bem, pessoal, olha só, o jogo, ele começou aqui mais ou menos, aqui, ó, início do jogo, ó, foi o quê? 4 horas da tarde. Para vocês verem que 4 horas da tarde, o consumo já estava o quê? Em 40.000 megawatts. Sendo que, aqui ó, isso aqui é 4 horas da tarde. Se você colocar aqui às 13 horas, o consumo era 50.000. Correto? Então olha só, quando começou o jogo, olha só que o intervalo do jogo, olha só que coisa engraçada. Quando começou o jogo até chegar no intervalo do primeiro tempo, olha só que a gente estava aqui mais ou menos em 37,5 megawatts. Olha só, na hora que terminou o intervalo do tempo, do primeiro tempo, olha só o pique que teve aqui nesses 15 minutos de intervalo. Olha só, ele saiu aqui ó, de 37,5 e foi para 42, 43 megawatts. Olha só, aí você imagina os caras lá na geração controlando isso. Porque o cara tem que controlar a velocidade do gerador, ele tem que controlar a água que está descendo nas turbinas, ele tem que controlar a par, ele tem que controlar a abertura e fechamento da comporta. Está vendo o tanto que é canseira? Então, olha só esse intervalo de 15 minutos aqui é o quê? É o intervalo que a galera foi fazer uma pipoca, foi abrir a geladeira para pegar uma cerveja, certo? Então, olha só, colocou um som para escutar o áudio mais alto do Brasil, do gol do intervalo, e isso acarreta o que aqui? Quase 10 megawatts, 10.000 megawatts. Olha só o que acontece. E aí começa o segundo tempo. Ela despenca de novo aqui, ó. Tá vendo que interessante? Ela despenca de novo aqui para 38.000 megawatts. Olha só. E aí acaba o jogo, o que acontece? A coisa volta ao normal. Olha só esse pique aqui, ó, de 18 até 18h10 mais ou menos. Porque muita empresa, os funcionários estavam trabalhando na empresa, parou para assistir o jogo, terminou o jogo, começou de novo. Olha só, no intervalo de 10 minutos, você sai aqui de 38.000 megawatts para 57.000 megawatts. Cara, tem que ser um controle rigoroso muito grande, senão você não consegue manter isso daí, né? Coloquei só esse exemplo aqui para vocês verem o tanto que é interessante isso, né? A gente nunca para pensar em relação a esse tipo de controle, beleza? Então, eu deixo isso aí para vocês. Qualquer coisa, estamos aí, pessoal. Entre em contato com a gente. Falou? Obrigado! Olha só, pessoal, o tanto que é interessante essa situação que a gente vem falando em relação ao controle de tensão lá no centro de operação da geração, certo? Olha só, a gente pegou um exemplo aqui de um transdutor. O transdutor ele trabalha de 4 a 16 miliampere, beleza? Essa é a faixa, é o range do transdutor. A gente tem transdutor que trabalha de 0 a 10 volts. Então a gente tem esses dois tipos de controle, correto? O de 0 a 10 volts e o 4 a 16, onde eu arrumei isso, cara? Meu Deus do céu.
só, pessoal, a gente está falando sobre controle de sistema de geração. Olha só o tanto que é interessante, tá? Eu peguei aqui um exemplo de um transdutor que ele manda o sinal para operação lá do centro de operação da geração. Os transdutores, eles têm 4 a 20 miliamperes e eles têm de 0 a 10 volts. Eles têm esses dois sistemas de controle, por corrente ou por tensão, certo? Esse exercício aqui, ele trabalha em cima do sinal de corrente, 4 a 20 miliamperes. Então, observa bem, para 4 miliamperes é quando a posição é 0%, ou seja, a pá da hélice da turbina está completamente fechada. E 20 miliamperes é quando as palhetas estão na posição 100%, totalmente aberta, correto? Ele está querendo aqui, se precisa manter uma posição de 75% de abertura da pá, qual é a intensidade desse sinal que o transdutor emitiu, pessoal? Então, olha só para você ver o tanto que é interessante. Olha só, ele quis dizer o quê? 4 miliamperes é 0%. A pá está completamente fechada. 20 miliamperes, 100%. A pá está completamente aberta. Não é isso? Então, olha só. O range aqui, ó, que eu tenho de 4 até 20, são de 16 pontos. Certo? É isso que eu tenho que me atentar. Beleza? Então, 16 miliamperes, eu regulo 100% da minha pá, correto? Ou seja, então, para 75%, qual vai ser o valor desse sinal que o transdutor emitiu? Então, aqui eu faço uma regra de 3. Então, eu tenho 100x é igual a 75 vezes 16, 1.200. Passo 100 para lá dividindo, 1.200 dividido por 100, 12 miliamperes. Beleza? Essa é a minha resposta? Não. É isso que eu tenho que ficar antenado. Eu não falei aqui, ó, que ele começa de 4 miliamperes, o sinal começa de 4, não começa de 0, pessoal. Eu tenho que me atentar a isso. Beleza? Então, como ele começou com 4, 12 mais 4, 16 miliamperes. Então, quando o transdutor estiver emitindo 16 miliamperes, a minha pá vai estar em 75% de abertura. Certo, pessoal? Vou fazer um outro exercício para a gente fazer de controle de 0 a 10 volts. Vocês verem o tanto que é bacana. Valeu, pessoal!